Todo bom filósofo tem a pecha de ser ateu. Muitas vezes, conversando com amigos, quando eu colocava em pauta a questão da religiosidade, imediatamente, se eu não aceitasse todos os dogmas, a resposta contínua seria: tá, mas tu é ateu, tudo bem, então tu tem um olhar muito particular. Eu não sou ateu, desculpe decepcioná-los. Na verdade, o que eu faço é não professar uma religiosidade estanque, seguindo alguns rituais metódicos, que eu acho que é uma aposta muito limitada para uma vida e para uma concepção que pode ser muito maior do que isso. Claro, como quase toda pessoa que vem de uma origem italiana, que mora assim no interior, acaba sendo levada ao catolicismo. Eu passei por todos os rituais de batismo, crisma, primeira comunhão, mas ao longo dos tempos eu fui percebendo que era um olhar muito particular. Então eu fui me interessando, fui conhecendo, durante alguns anos eu frequentei um centro espírita e desse universo me interessa muito a generosidade com que as pessoas se entregam tentando diminuir a dor do outro. Não sei se tudo realmente é verdade, não sei se a psicografia, não sei se esse processo de contato com os mortos é algo que a gente deva obedecer e assimilar cegamente, mas é muito bonito tu perceber que nos momentos de extrema dor as pessoas estão dispostas a te acolher e pelo menos linkar com um fio de esperança a separação de uma pessoa muito querida. Fui algumas vezes também num centro de Umbanda e gostei muito pelo que existe lá de colorido, de festa, pela estética, pela alegria, porque eu acho que a religião não tem que ser necessariamente um caminho de dor, um caminho de reclusão. E talvez tenha sido isso que, ao longo do tempo, fez com que eu não seguisse metodicamente os rituais da Igreja Católica. Acredito que sim, eles trazem grandes benefícios consolatórios, eles nos ajudam em situações limites, mas essa imagem perene da cruz, do sangue, da redenção pelo sofrimento, não é um ideal de vida que eu quis no correr da minha existência. Então, descobrindo esses pontos luminares, e eu lembro aqui também da teosofia da Helena Blavatsky, que foi uma teoria que eu estudei muito ao longo da vida, ela cria uma ideia que me é muito simpática. Ela diz que muitas almas precisam ser construídas, que a alma não é nada que nos é dado espontaneamente e que ao final da existência, algumas, por não terem sido capazes de chegar, digamos assim, num grau de elevação suprema, elas simplesmente são aniquiladas e dão lugar para que outras almas venham e ocupem esse espaço terrestre. Enfim, eu acho que é muito interessante a gente flertar com várias possibilidades. O budismo me é muito caro, aqui na chácara principalmente, eu tenho alguns pontos no meio do bosque em que eu gosto muito de meditar, de tentar eliminar um pouquinho esse ruído mental que às vezes nos atrapalha tanto. Então, esse silenciamento interior que eu encontro no processo meditativo, que é simplesmente a tentativa de eliminar a linguagem, me ajuda muito. Eu faço a mistura disso tudo, pego aquilo que me é essencial e acredito sim que a ciência não dá as respostas definitivas. É bem possível que exista algo que ultrapasse a razão, mas eu não sei qual é. Da mesma forma que eu acredito que é pretensioso nós sermos ateus raivosos, como a gente vê muitos teóricos que passam a vida vociferando contra os que se entregam passivamente a essa questão da religiosidade. Por outro lado, eu também acho que a credulidade absoluta, ela te joga para um espaço de infantilidade na percepção daquilo que é tão mais rico e faz com que a gente acabe principalmente sentindo raiva de quem não tem a mesma crença. Quantas guerras religiosas foram travadas ao longo dos séculos em nome de Deus?
Não sei estatisticamente, mas certamente eu acho que a balança fica mais ou menos equilibrada, o tanto que a gente usou Deus para justificar a morte, a violência e as agressões que a gente comete contra o ser humano. Sem contar que, principalmente nos nossos tempos atuais, usar o nome de Deus acaba sendo uma credencial muito potente. As pessoas se valem disso para angariar credibilidade, quando na verdade o uso dessa imagem de transcendência, ela deveria ser algo absolutamente individual, ela deveria passar pelo crivo de uma intimidade religiosa que pertence unicamente a quem a professa. Eu não sei o que o tempo me reserva, não sei o que a proximidade da morte vai deixar dentro de mim, mas por enquanto eu prefiro ficar sentindo, olhando, percebendo, para depois, bem mais adiante, quando a quietude tomar conta de mim e quando o corpo não for mais meu amigo como é agora, eu realmente tiver que optar por um caminho consolatório de fé. Eu gosto de ficar aberto, disponível para tudo que chegar, até porque o meu pensamento ele é um contínuo renovar e eu não sei, assimilando mais conteúdos, o que vai reverberar dentro de mim. Eu fico sempre à disposição, me parece que é a melhor atitude diante de algo que a gente não conhece na sua totalidade.